Mateus 6,22, irmãos, fala sobre a luz e as trevas. E é um texto que tem falado muito com a gente, né? Ele tem sido lido bastante aqui no culto. Ainda sexta-feira foi pregado o Pedro falando sobre Mateus 6,22. Então ele fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então, Jesus ensinando que, dependendo daquilo que a gente olha, interfere na nossa vida espiritual. Se você tiver um olhar bom, seu corpo será luminoso. Quer dizer, as coisas vão fluir dentro de você, as coisas vão ter luz, dependendo da maneira que a gente olha as coisas. Se você tiver um olho mau, dentro de você vai ter trevas. Então, o nosso olhar interfere na nossa vida espiritual. Tem olho bom, vai acontecer coisas boas para você. Tem olho ruim, a sua vida vai ser cheia de trevas. Então, Jesus tinha esse cuidado, né? Jesus tinha esse ensinamento. E ele quer dar a entender para a gente, por exemplo, quando ele fala... Obrigado, Bruno. Quando ele fala de olhos, por exemplo, tem o olho do pecado. Jesus falou: aquele que olhar para uma mulher e cobiçar já adulterou no seu coração. Olhar e cobiçar, olhou e cobiçou, adulterou. Já interferiu na vida espiritual. O Pedro, quando está lá no mar, ele pede para sair do barco e encontrar Jesus. O que ele faz? Fica reparando o vento forte, fica olhando o vento forte. O que aconteceu? Ele afundou. Ele acabou afundando nas águas. Porque ele olhou um olhar duvidoso. Ele precisava ali de um olhar de fé. Mas Jesus, ele trocou aquele olhar do Pedro. E ele pode trocar o nosso olhar. A gente pode passar a ver as coisas de maneira diferente. Tem gente que vê a vida só acinzentada. Tudo para aquela pessoa é problema. A vida para ela é só cinza. Não muda de cor. E tem gente que vê a vida colorida. A vida vai mudando de cor, vai acontecendo coisas boas, a vida vai mudando de cor. E tem gente que para daquela visão acinzentada. E o que Deus quer fazer hoje? Trocar nossa visão, trocar nossa maneira de olhar as coisas. Você vai no médico, no oftalmo, aí você vai fazer exames. Ele vai direto aonde? Nos seus olhos. Seu problema é no olho, ele vai direto nos seus olhos. Jesus não vai nos olhos, ele vai aqui, ó. Quando mudar aqui, muda aqui. Quando mudar a mentalidade, muda o olhar. Então, o olhar tem que estar acima dos problemas. O olhar tem que estar acima das emoções. Se a gente começar a pôr emoção em cima e olhar aqui, nós só vamos olhar coisa ruim, nós vamos ficar incrédulos. Mas se a gente conseguir colocar o nosso olhar em cima, as nossas emoções embaixo, o que nós sentimos, embaixo nós vamos ter vitória. Então, o que Jesus quer ensinar? Que dá para mudar a visão espiritual. Que a gente consegue mudar a visão espiritual. Então, eu vou lá no oftalmo, ele vai direto no olho. Vai ver o fundo do olho, vai fazer exames, né? Se eu vou... Quando se trata da mudança do olhar espiritual, Jesus vai aqui na mente primeiro, porque quando muda aqui, muda aqui. Se não mudar aqui, não muda aqui. Isso aqui muda com isso aqui, com a palavra. A palavra nos dá uma visão espiritual diferente. Então Jesus falou: se teu olho for mau, todo o seu corpo será mau. Se teu olho for bom, seu corpo será luminoso. Agora, de que olhar nós estamos falando? Nós não estamos falando do olhar de pecado. Se você olhar para uma mulher cobiçar, já adulterou no seu coração. Não é esse olhar que nós vamos falar. O olhar do pecado. Nós vamos falar do olhar do julgamento. Vamos aprender hoje o que uma pessoa tem que fazer para ser miserável espiritual. O costume é ensinar você a ficar rico, né? Nós vamos voltar hoje a ensinar você a ser miserável. O que você precisa fazer para ser um miserável espiritual? Olhar as pessoas com olho ruim, com olho mau, o julgamento. Mas você não fala nada, mas você julga muito com a sua mente. Tem gente que a gente olha para ela, nem conversamos, mas a gente já marcamos aquela pessoa que ela é chata, que ela é ruim, que ela é antipática. Nós nunca nem conversamos com a pessoa. Nunca nem falamos com ela, mas já marcamos aquela pessoa. Então, se você é uma pessoa que você marca pessoas no seu julgamento, por exemplo, você tem que entender que tem pessoa que não conhece que você conhece.
Jesus te deu a fé, Jesus te deu a palavra. E para aquela pessoa Deus não deu. Então nós não podemos julgar ela pela roupa dela, para você é um escândalo. Mas para Deus não é, porque ela ainda não tem a revelação da palavra, ela ainda não conhece a palavra, nós vamos ficar julgando. O jeito que ela come, nós vamos ficar julgando. O jeito que ela vive, nós vamos ficar julgando. E nós vamos ficar marcando pessoas, nós vamos ficar julgando pessoas. E isso vai tornando a gente uma miséria espiritual muito grande. E ao mesmo tempo, nós vamos ter um aprendizado errado que nós somos melhores do que as pessoas. Todo mundo está errado, só a gente está certo. O que vale é só o que eu falo. E é pelo contrário. Ela não teve oportunidade ainda de aprender o que você está aprendendo. E você aprende na igreja. Você aprende através da palavra. Deus não vai ensinar você lá na sua casa a fazer um culto. Para você vem para a igreja, você aprende. Então qual é o resumo da palavra hoje? Você tem que mudar a sua maneira de olhar pessoas. Elas não conhecem o que você conhece. Você tem que dar uma segunda chance para ela. E a gente não dá. Mas elas não conhecem aquilo que a gente conhece. Alguém estava dizendo outro dia, quando você quer mudar o mundo, para você mudar o mundo, você tem que mudar você primeiro. Aí nós vamos conseguir mudar o mundo. Então, você tem que levar em consideração que a pessoa não conhece o que você conhece, não tem a revelação que você conhece, então a gente não pode estar julgando pessoas. Isso vai levar a gente a ter um olhar tenebroso e nosso corpo vai ser trevas. Por isso que Jesus falou aqui, ó. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, você tem um olho bom, um olhar bom, em relação às pessoas, esse é o assunto hoje, todo o teu corpo será luminoso. Você vai ser feliz porque você olha as pessoas bem. Olha, isso vai afetar a nossa vida espiritual. Se eu começo a olhar as pessoas do lado bom, isso vai afetar a minha vida espiritual. Se eu começo a olhar as pessoas do lado ruim, isso vai afetar a minha vida espiritual também. Meu corpo só vai ter trevas, porque eu julgo muito as pessoas, né? Então nós temos que lutar, essa luta de treinar nossa visão para olhar as pessoas de uma maneira boa. Eu conheço gente que tem amigos de longa data. E é uma coisa bonita. Talvez para você aquela pessoa não presta, mas para o outro ele tem amizade de longa data, porque ele aprendeu ver pérola naquela pessoa quando a gente só vê problema. Ele olha para ela e vê pérola e a gente só vê problema. Por quê? Porque a gente vive de uma maneira errada, a gente vive pensando que a gente é superior às pessoas. Né? A gente começa a olhar as pessoas de uma maneira errada, de uma maneira inferior. E é justamente isso que Deus quer trocar na nossa vida. Não é só vir à igreja, não é andar com Bíblia. Isso não funciona. Funciona a mudança interior. Se a gente mudar o nosso olhar, nosso corpo vai ter muita luz. Nós vamos ter prosperidade. Isso interfere até na prosperidade, porque quando aquela pessoa foi trazer a oferta, Jesus falou, põe a tua oferta aí no altar, vai se reconciliar com o teu irmão, depois você volta e oferece a tua oferta. Até em prosperidade, esse assunto, ele trava a nossa vida espiritual, esse negócio de julgar pessoas. O que a gente tem que fazer? Orar por elas. Buscar por elas, para que ela tenha um encontro com Jesus, como nós tivemos um encontro com Deus. O que nós temos que fazer é orar. Então, se eu ficar julgando, se eu ficar olhando aquela pessoa, julgamento não precisa falar. Só de você olhar, você já está julgando. Quando você manda uma pessoa fazer uma coisa, essa semana eu fui tomar café na padaria, aí eu pedi pão, a moça falou, não tem pão. Eu falei, na padaria não tem pão? Vamos comprar pão então, no deserto, né? Eu falei, então me dá outra coisa lá. Suspirou. Mas eu não falei nada porque eu percebi que ela está passando algum problema. Não sei se ela virou à noite, não sei se ela está acumulada de serviço, não sei o que ela tinha. Mas ela me respondeu com um suspiro tão ruim, não precisa nem falar. É isso que eu estou dizendo para você. Eu percebi nela que ela estava cansada de alguma coisa. Não sei se era da família, não sei o que ela tinha. Mas eu pedi outra coisa, ela suspirou fundo. Não precisa nem falar. Para se contaminar, para ter uma mente contaminada, não precisa nem falar. A gente começa a olhar, as pessoas começam a julgar as pessoas de uma forma errada e nós vamos se contaminando espiritualmente. A gente acaba se contaminando espiritualmente. Por isso que Jesus falou, não julgueis para que não sejais
julgado, né? Então precisamos trocar esse olhar, precisamos mudar esse olhar com as pessoas. Mudar esse olhar com a religião das pessoas. Elas não conhecem o que você conhece. Jesus não foi revelado para elas ainda. Por isso, já crente, a gente faz uma porção de bobeira, imagina sem Jesus. Então nós precisamos olhar as pessoas de uma maneira diferente, né? Elas não conhecem o que nós conhecemos e tirar esse olhar de julgamento. Por isso que Jesus ensinou aos discípulos que o seu olhar afeta a sua vida espiritual. E não estou falando só do olhar de pecado, mas do olhar do julgamento acaba afetando a nossa vida espiritual, leva a gente para a ruína espiritual, e nós precisamos fazer essa correção espiritual dos nossos olhos. E começar por aqui. Vamos começar a olhar as pessoas de maneira diferente. Vamos começar a olhar como elas se vestem de maneira diferente. Vamos começar a olhar a religião delas de maneira diferente. Elas não conhecem o que nós conhecemos. Então nós não podemos pôr expectativa nem esperar coisas nas pessoas. E nem julgar. Porque elas não têm o entendimento que nós temos. Lá em 2 Reis, Segundo Reis 6, eu coloquei 5, mas é 6, Bruna, 6:17. O que está acontecendo aqui, ó? Vamos no 15, a partir do 15. Eliseu, ele está mais ou menos 8 quilômetros longe lá do palácio do rei da Síria. Tudo que o rei fala lá no quarto dele fechado, na câmara, que era um lugar secreto, onde ele tratava das coisas, Deus revelava para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu sabia todas as estratégias do rei. O rei chama todo mundo e fala, tem um traidor entre nós. Alguém diz, não, é o profeta Eliseu. Tudo que o rei fala na câmara é revelado para ele. E ele tinha a revelação de todo o plano do rei da Síria. Então ele está lá em Dotã, e eles cercam a cidade para prender o Eliseu. E tem um moço que está lá com ele, né? Era um moço do profeta Eliseu. E aqui no versículo 15, eles acordam de manhã, o moço vai olhar lá fora e lá fora está cercado. O exército sírio está lá fora para capturar o Eliseu. Então ele fala aqui, ó, no 15, tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então seu moço disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você percebe aqui que o Eliseu está vendo uma coisa que o moço não está vendo. Ele está vendo só problema. Ele está vendo só dificuldade. Ele está vendo só lutas, só impossibilidade. A única palavra que tem na cabeça dele é não dá. Mas Deus vai trocar essa visão dele. Deus vai mudar essa visão que ele tem de derrota, de incredulidade. Então tem gente que olha as coisas e só vê defeito, só vê problema, só vê luta, só vê dificuldade e fica incrédula, porque ela não consegue ver o bem do Senhor por causa dessa visão espiritual. E o que deixa ela cega? Falta de palavra. Se não estudar a palavra, fica cega espiritualmente. Porque essa cura, ela vem daqui, ela começa aqui, ela não começa aqui. Aqui é do homem. Ela começa aqui, essa cura. Você começa a ler a palavra, você começa a ter uma dimensão da vida diferente. E todas as vezes que essa semana eu tive essa experiência, eu estava olhando algumas coisas assim, de passado. O Espírito Santo falou para mim, não, sua visão tem que estar acima da emoção. Aí eu subi minha visão. Aquilo passou. Como é que eu subi minha visão? Não quero pensar nisso, não vou pensar nisso. Eu não venci isso, não consegui fazer isso, mas ainda não vou pensar nisso. Deixou aquilo, minha visão espiritual assumiu. Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai agir, Deus vai se manifestar. Se eu tivesse ficado aqui fazendo contabilidade daquilo que eu já perdi, o que aconteceu na minha vida, o próximo passo seria incredulidade.
O Espírito Santo me lembrou na hora. O que o Espírito Santo vai te ensinar? Na hora que eles vêm, o problema vem, o pensamento ruim vem, o pensamento de coisa antiga vem. O diabo quer que você faça cálculo do que você não conseguiu, que você não perdeu, para você ficar depressivo e você ficar incrédulo. E você pensar, só acontece na vida dos outros, na minha não. O que acontece? Deus quer te curar para você olhar tudo isso que é uma realidade, que aconteceu mesmo, mas de uma maneira diferente. Olhar com esperança que Deus vai fazer. Talvez não seja aquilo que você perdeu, mas Ele vai fazer melhor do que aquilo que você perdeu. E as coisas na sua vida vai ter um sabor diferente. Vai acontecer numa emoção diferente, numa esfera diferente. Aquilo que você perdeu vai ficar para trás, você nem vai lembrar daquilo. E quando vier a lembrança, sua visão espiritual vai assumir o controle das coisas. Vai assumir principalmente o controle da sua emoção. Mas precisamos estar em comunhão com a palavra. As coisas começam aqui. E isso, Murilo, começa aqui na mente, mudando a nossa mentalidade, a visão espiritual. E aí ele fala, né, Senhor, tem muita gente aqui e tal, o que nós vamos fazer? 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço que te abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, ele viu, o monte estava cheio de cavalos, carro de fogo, em redor de Eliseu. Lá tinha uma bênção tão grande, só que ele não estava enxergando, mas ele não estava treinado ainda para aquilo. Às vezes a bênção já está feita, Deus já deu, mas a gente não está treinado para ver essa bênção de Deus. E como é que nós percebemos que a gente está treinado? O pensamento veio e você sobe a visão espiritual. Ah, já perdi isso, já aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo, eu fico doente, o outro não fica doente, o bonzinho morre na terra, o malzinho fica. Aí você sobe sua visão espiritual. Hoje eu vou viver, agora. Ontem não tem mais como arrumar nada, só Deus. Que pode voltar no nosso passado e interferir no nosso passado. Eu não posso. Então eu vou subir minha visão espiritual para hoje. Não posso ficar contemplando, escrevendo, né, o que eu perdi ontem. Não posso, eu tenho que olhar hoje. Eu tenho que ter segurança hoje, que Deus vai mudar o negócio amanhã. Que Deus vai fazer a obra. Que eu não vou desistir. Que eu vou me animar, que eu vou me fortalecer. Que eu vou conseguir. Então, nós temos que mudar. E nossa visão espiritual aqui, Deus corrigiu a visão daquele moço daqui, porque ele está vendo tudo também. O que Deus quer fazer? Corrigir a nossa visão espiritual. Ensinar a gente a olhar as coisas diferente. Está pronto, está tudo preparado. Está abençoado. Só que a gente não está vendo. Nós estamos ocupados com pessoas. A gente está preocupado em buscar o defeito das pessoas, falar do defeito das pessoas, marcar pessoas como se a gente não tivesse defeito. Isso é um engano tão grande do diabo que a gente passa a pensar que a gente é superior às pessoas. E é uma mentira tão grande, nossa. Então nós precisamos corrigir a nossa vida, o nosso olhar espiritual, porque o nosso olhar espiritual, ele capta as coisas que interferem e abençoam a nossa vida espiritual. Olhou bem, a vida vai bem para você. Olhou mal, a vida vai mal para você. Então a gente tem que respeitar o jeito que as pessoas andam. Não tem gente que anda esquisito? Tem. Você tem que respeitar o jeito que as pessoas andam, né? Um anda assim, deixa lá, respeita. Não, nós queremos, né, arrumar o andar dos outros. Eu estou falando de coisa minuciosa. Sabe, coisa profunda que parece pequena, mas ela intervém na nossa vida espiritual. Nós queremos interferir na roupa das pessoas, sem ela ao menos saber quem é Jesus. Nós queremos interferir em tudo que é das pessoas. Então nós precisamos mudar esse olhar para que a gente tenha, não venha interferir, né, na nossa vida espiritual. E aqui foi corrigido, daqui a pouco o moço também está vendo um monte de coisa boa. Está vendo um monte de possibilidade. Está vendo um monte de milagre. Está crendo, está avivado. Por quê? Porque a vida espiritual dele foi avivada. Os olhos foram abertos. Então agora ele está avivado, está vendo tudo.
o que é de Deus, o que é bom. A incredulidade foi embora, o desânimo foi embora. Agora ele está enxergando, agora ele está sentindo a bênção de Deus, a visão espiritual. E ele começa a ver o mundo espiritual. Qual que é o outro, Bruna? 2 Coríntios 6:11. Segundo Coríntios 6:11, vamos lá. Aqui, Paulo, como sempre, ele enfrentava muita perseguição no tempo dele. Por quê? Porque ele está numa cidade, uma metrópole, que tem muitos deuses. Cada esquina tinha um deus diferente. Lá em Roma, o povo, em cada esquina, adorava um deus diferente. Então, para implantar uma igreja ali, tinha muito problema. E ele ensinava o Paulo ensinava o povo na escola dominical de manhã, quando é à tarde, já tinha mudado de ideia. Porque os falsos mestres entravam na igreja e faziam com que eles fossem diferentes com o apóstolo Paulo. Que eles não acreditassem no ministério do apóstolo Paulo. Aqui ele fala, amor com amor se paga. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitado em vossos afetos. Quer dizer, eles não gostavam do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está explicando que eles precisavam ser curados daquilo. Você não gosta de pessoas. Tem pessoa que você rejeita. E vai te prejudicar no mundo espiritual. Vai travar a sua e a minha vida espiritual porque a gente não aceita pessoas. E era o problema que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Eles iam para a igreja e tudo, mas o afeto deles, o amor deles por pessoas era muito pequeno. Eles congregavam, eram crentes, mas tinham um amor tão mesquinho, tão pequenininho. Sabe aquele amor que se você gosta só de quem gosta de você? Aquele amor facinho que você ama só quem faz bem para você? E não é esse o amor que Jesus ensinou. Então ele está falando assim, vocês vêm para a igreja, vocês lêem Bíblia, tudo bem, mas em questão de afeto, em questão de amar pessoas, vocês são muito pequenininhos. O coração de vocês está muito mesquinho, está muito fechado. Isso vai afetar a vida espiritual de vocês. Isso vai interferir na vida espiritual de vocês. O Paulo falando, né? E Paulo dá esse conselho para eles, o 6:11. Para vós outros, ó Coríntios, abre-se os nossos lábios e alarga o nosso coração. Não tende limites em nós, mas estáis limitados em vossos afetos. Ora, como justa retribuição, falo como os filhos, dilatai-vos o vosso coração. Você está muito preso em afeto, você está sentindo muita coisa, você está marcando pessoas. E esse é o olhar que Deus quer mudar nessa noite, que você não marque pessoas, que você seja livre disso, de julgar pessoas. E ele falou assim, ele dá um conselho, vocês precisam abrir o coração de vocês, dilatar o coração, crescer o coração, expandir o coração em relação a pessoas. Você não pode ficar marcando pessoas. Você não pode ficar com ódio de pessoas. Mas te levar a alguma coisa, mas vai orar a Deus para Deus tirar esse sentimento do seu coração. O Espírito Santo vai te dar a capacidade para você perdoar. Até porque tem coisa que leva na gente e não vai receber mais. E essa é uma marca que o diabo quer deixar na nossa vida. Ficar pensando naquilo que me levaram e eu não vou ter nunca mais aquilo. Mas Deus vai me dar coisa melhor. Deus vai me dar coisa superior. Deus vai te dar coisa melhor e Deus vai te dar coisa superior. Mas qual é a tua luta que você tem que lutar nessa noite? Não marcar pessoas, tirar pessoas do seu coração. Talvez você odeie pessoas. Talvez você guarde pessoas no seu coração e isso está prejudicando a sua vida espiritual. E é o caminho do miserável. Então a igreja não é só dar dízimo, eu vou prosperar, eu vou crescer. Não. Se a gente não lutar essa luta de tirar pessoas do nosso coração, a gente fica implicado no mundo espiritual.
Então não é só dízimo que você vai ser bem, não. Você precisa tirar essas pessoas do seu coração. Se tem alguém no seu coração que você está marcando, o Paulo fala uma coisa interessante: dilata o coração, abre o coração, expande o seu coração, cresce o seu coração em relação às pessoas. A gente só olha, a gente está tão viciado, isso é um vício, olhar e julgar. A gente não usa droga, não usa cocaína, não usa maconha, mas nós temos o vício de julgar pessoas. A gente já olha e já julga, e esse vício nós temos que tirar da nossa vida. É um vício espiritual maligno. E a gente precisa tirar esse vício espiritual maligno. De que maneira? Aumentando o nosso amor pelas pessoas, aumentando nosso sentimento pelas pessoas, dilatando o nosso coração, expandindo o nosso coração. É isso que nós temos que fazer. Senão isso afeta a nossa vida espiritual. Né? Vai afetando, daqui a pouco a gente está incrédulo, porque a gente começa a só sentir trevas dentro da gente. Qual que é o outro, Bruno? Romanos 12, 18. Se for possível, nem todas as vezes é possível. A Bíblia é real. A Bíblia é real. Se for possível, não é que você vai ter que fazer. Não é só aquilo. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tem homem que você não dá para ter paz com eles. Por isso que ele já fala, se for possível. Não é que vai ser assim. Porque tem gente que a gente não consegue alcançar o coração delas. Por quê? Toda frustração, o ser humano tem uma mania, ele não cresceu, é culpa de alguém. Eu não cresci por culpa de alguém. Eu sou decepcionado por culpa de alguém. Eu sou frustrado por culpa de alguém. Não cresci na vida emocional, culpa de alguém. Não cresci na vida ministerial, culpa de alguém. Tudo é culpa de alguém. Então essas pessoas, tem gente que não dá para ter paz com elas. Por isso que o Paulo fala, se for possível. Não é que vai acontecer. Quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Quando você tiver, você tem paz com todos os homens, seja um reconciliador. Deus nos chamou para ser um reconciliador, para ter paz com todos os homens. Qual que é o outro, Bruna? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Qual é o seu ministério? Reconciliar. Colocar paz na briga. Não é fomentar o negócio. É colocar paz. É se reconciliar. O que é? Deus nos deu o ministério da reconciliação. Você está vendo o negócio está pegando fogo? Põe paz. Só que essa reconciliação que ele está falando é de Deus com o homem. Nós falamos de Jesus para as pessoas, a pessoa aceita Jesus e se reconcilia com Deus. Deus nos deu esse ministério da reconciliação. Aí a pessoa começa a vir para a igreja, começa a ler Bíblia e tal, que se envolve com Deus, o ministério da reconciliação. Mas nós podemos também reconciliar pessoas. Se reconciliar com pessoas. E não vai ser assim, se for possível, porque tem gente... Obrigado, Flor. Tem gente que não dá, tem gente que você não vai conseguir mesmo. Né? E por isso que o Paulo deixa aberta a palavra, se for possível. Então tem gente que não será possível a gente se reconciliar com elas. Tem mais, Bruna? Então, qual é a palavra de hoje para nós? Vamos olhar as pessoas de uma maneira diferente. Você quer ser abençoado? Então precisa mudar isso. A gente precisa olhar as pessoas de uma maneira diferente. Não é só entregadismo em igreja. A sua luta deve ser essa. Eu vou lutar para ver as pessoas de uma maneira diferente. Eu vou lutar para ser um reconciliador. E eu sei que tem hora que vai dar certo, vai ter paz, e tem hora que não vai ter paz. Nós não vamos conseguir, mas tem hora que nós vamos conseguir. Amém?